Boa noite. Hoje nós vamos ter uma videopalestra sobre o tema a teoria da substituição. Muitos estudiosos e pensadores atuais e ao longo da história sempre alguns apoiavam e outros questionavam a questão do maniqueísmo, a questão da origem do bem e do mal, a questão de tratar a história como sendo um confronto, um conflito entre o bem e o mal, entre a mentira e a verdade, entre a guerra e paz, etc. Entretanto, sem uma explicação para a origem do mal, não se pode explicar os fenômenos históricos e sociais, como a própria guerra e a paz, como a própria a mentira e a verdade, Deus ou não Deus. Por isso, o pensamento cristão, com a Bíblia, ele fornece uma das primeiras explicações, que é a teoria do pecado original, aonde se explica a origem do mal a partir de um evento primevo que separou o homem de Deus. E por conta disso a história se tornou dicotomizada, não é? Entre bem e o mal, entre verdade e mentira, Deus e não Deus. Mas quando Marx, por exemplo, quis explicar as coisas, os fenômenos sociais, ele precisou procurar uma explicação para a origem do mal. E Marx propõe a teoria da propriedade privada original, que o mal começou quando surgiu a propriedade. E o mal terminará quando a propriedade foi extinta. Freud, do mesmo modo, quando começou a estudar e precisou encontrar uma explicação para a origem do mal. E Freud explicou com a teoria do parricídio original. E todo mal começa quando a criança tem uma atração pela mãe, uma atração sexual pela mãe, e passa a ter um certo ódio do pai e o desejo de matar o pai, que era o sentimento do próprio Freud que ele universalizou. E ele encontrou uma explicação antiga para isso que ele sentia, que é o mito de Édipo Rei, da antiga Grécia. Então, essa questão do maniqueísmo, bem, mal, verdade, mentira, Deus, não Deus, ela acompanhou o pensamento humano durante toda a história. E nós temos, de um modo geral, dois super paradigmas. Uma maneira de pensar e agir no mundo, nós podemos chamar de deusista, e uma maneira de pensar e agir no mundo que nós podemos chamar de materialista. E essas duas maneiras de pensar, elas estão presentes na mitologia, nas mitologias do universal, na filosofia e na ciência. A partir do século XV, com a Reforma Protestante e a Renascença, o materialismo que esteve, de algum modo, latente durante a Idade Média, ele aflorou, veio à luz do dia, e começou então uma reação contra a visão deusista, a visão cristã que predominou durante a Idade Medieval. E a ciência começou a questionar o cristianismo de um modo geral, as tradições, os costumes, a moral cristã, que predominou durante toda a Idade Média e que foi dentro dos mosteiros e dentro das universidades medievais que surgiu a própria ciência. A Idade Média, longe de ser uma idade de trevas, é uma idade de luz. A Idade Média criou os hospitais, a Idade Média criou uma arquitetura fantástica, com castelos, como a Catedral de Chartres, a Catedral de Notre Dame, e castelos fantásticos. A Idade Média criou as notas musicais, o romance, a lírica, o canto gregoriano, e as universidades. 81 universidades foram criadas durante a Idade Média. A primeira universidade em 1215, pelo Papa Inocêncio III.
cada catedral, cada mosteiro, existia uma escola ao lado. A escola monarcal, a escola catedrática. E a Idade Média foi um período da história, um dos mais belos períodos da história, mas que a gente falará sobre isso em uma outra oportunidade. Então essa ideia do maniqueísmo, ela vem, atravessa séculos, até chegar mais ou menos no início do século XIX, quando a intensidade desse confronto teórico se fortaleceu, né, com o pensamento de Darwin, com o pensamento do mecanicismo de Newton, né, e com os pensamentos de Marx, que aparece e lança o Manifesto Comunista em 1848, e o materialismo se fortalece. Mas, ao lado, paralelamente, o pensamento deusista sempre esteve presente, sempre esteve atuante. E por volta do final do século XIX, início do século XX, surgiu um grupo de astrônomos do Monte Palomar, do Monte Wilson, da Universidade de Pasadena, de Princeton, de Stanford. E esse grupo de estudiosos começam a questionar a questão do materialismo, a explicação materialista das coisas. E quanto mais esse grupo de estudos se aprofundava, mais concluía que o contrário, quer dizer, uma explicação mais transfísica do universo era mais apropriada, era mais científica. Esses estudos desse grupo de cientistas norte-americanos foi estudado pelo filósofo francês, biólogo francês, Raymond Rouet, no livro chamado A Gnose de Princeton, publicada pela editora Cultrix. E aqui começa uma mudança, um fortalecimento dentro da ciência de uma visão mais espiritualista, de uma visão mais transfísica dos fenômenos da natureza. E de um modo geral o pensamento se fortalece. E no século XX, por volta de 1917, aconteceu a Revolução Russa de 1917. E nós temos um século XX onde o pensamento materialista se fortaleceu muito, o ateísmo se fortaleceu muito e avançou pelo mundo. E nós temos que retornar um pouco para falar da teoria da substituição. Um dos primeiros que falou sobre a teoria da substituição foi Napoleão. Esse livro de outro francês chamado Claude Ribes, Os Crimes de Napoleão, ele mostra que algumas coisas que o Hitler fez aprendeu com Napoleão. Napoleão, na verdade, trouxe de volta a escravidão, provocou massacres, criou câmaras de gás. Esse é um livro que apresenta uma visão de Napoleão bem diferente da visão comum que você aprende na escola. Robespierre foi o líder da Revolução Francesa, que eles chamavam de iluminismo, porque foi a partir da Revolução Francesa que se começou a denegrir a imagem da Idade Média como uma idade de trevas. E aqueles revolucionários ateus que promoviam a Revolução Francesa se chamaram a si mesmos de iluministas, que eles estavam como que trazendo a luz. A Revolução Francesa, como todo mundo sabe, já em 1789, 4 anos depois, ela já tinha se transformado no reino do terror. Matou centenas de milhares de pessoas, padres, freiras, um massacre terrível, liderados pelo Robespierre, pelo grupo de Marat, de Diderot, d'Alembert, uma série de pensadores ateus daquele momento. Era um movimento para descristianizar a França. Napoleão, enquanto a Revolução ocorria, Napoleão lutava nas fronteiras da Áustria, porque o rei da Áustria, sabendo do que está acontecendo na França, estava como que invadindo a Áustria, invadindo a França. E Napoleão era só um soldado lutando na guerra. E finalmente o Robespierre foi decapitado, porque ele começou a ter
excessos, né? A violência era demais, o sanguinarismo era demais, e o Robespierre tinha criado a teoria do terror-virtude, que a virtude nascia do terror, nascia do medo, do pavor, e finalmente ele causou tanto medo que seus próprios companheiros se voltaram contra ele, quando ele começou a acreditar que ele tinha um certo messianismo, quando ele criou o Festival do Ser Supremo, onde ele construiu uma montanha artificial, e ele emergia por trás da montanha como se tivesse um tipo de um Cristo ressuscitado. E quando ele chegou a procurar saber de uma senhora que iria dar a luz a ele, não é? Enquanto ele ainda estava vivo. Então algumas coisas começaram a embolar na cabeça do Robespierre e finalmente ele foi decapitado. Mas a Revolução, com tanta violência, não havia muita inteligência, havia mais força bruta, terror, medo. Não é? Mas o Napoleão, depois que o Napoleão chegou, as coisas começaram a mudar. E o Napoleão, ele tinha um pensamento que orientava as suas ações. Para destruir, é preciso substituir. Ok? Então, o que a Revolução Francesa queria? Queria destruir a monarquia, queria destruir a Igreja Católica e destruir a nobreza. Né? E o Napoleão, ele, de uma forma extremamente inteligente, ele fez isso. Primeiro, ele fez um acordo com o Papa, ele fez uma concordata com o Papa para deixar o cristianismo livre na França. E o Papa considerou que ele era um homem de Deus. E o Papa chegou até ir na França para coroar Napoleão. Mas quando o Papa se aproximava com a coroa da cabeça de Napoleão, Napoleão tirou a coroa da mão dele e se autocoroou. Então, embora a Revolução Francesa falasse em república e em democracia, Napoleão estava trazendo de volta a monarquia. Estava substituindo o verdadeiro monarca por ele próprio, que era um falso monarca. Era um falso monarca cristão, inclusive. Porque ele, ao ser coroado pelo Papa, ele se colocava como um rei cristão. Depois Napoleão resolveu substituir os bispos franceses. Então ele tirou os bispos verdadeiros e colocou revolucionários, criminosos, indivíduos sem nenhum caráter, na posição de bispos em toda a França. Dessa maneira ele conseguiu quase que praticamente travar a Igreja Católica. Então substituiu a Igreja Católica. E finalmente a nobreza, Napoleão, duques, condes. O nobre medieval era um herói, era alguém que construía um hospital, que construía uma universidade, recebia títulos porque eram nobres. Né? A palavra nobre até hoje é usada pelos deputados aqui no Brasil. Nobre deputado, por que eles usam essa palavra nobre? Porque o nobre carregava uma certa dignidade. E o Napoleão, para substituir a nobreza, o Napoleão criou uma nobreza falsa, de revolucionário, deu título de nobreza a tudo quanto é revolucionário, ateu, criminoso, e os obrigou, em muitas situações, a casar com os nobres verdadeiros. Dessa maneira, Napoleão conseguiu solidificar a revolução, colocar ordem na revolução. E assim as repúblicas se espalharam pelo mundo. Né? E o pensamento materialista, né, que já vinha na sua própria essência, avançando pelo mundo, chegou ao Brasil em 1889, com a proclamação da República, e após a proclamação da República, o estabelecimento de uma tirania com Floriano Peixoto, uma situação o massacre de Canudos, retratado pelo Euclides da Cunha no livro Sertões, histórias do início da República, não era uma democracia. Mas, com a Revolução Francesa, com Robespierre e Napoleão, se solidificou esse novo modelo de sociedade. O objetivo era realmente substituir o pensamento cristão e a sociedade cristã pelo pensamento ateísta, materialista, que eles chamavam de iluminismo, e
por uma nova sociedade, a sociedade, a república, né? A república que era anticristã. E essa ideia veio, e quando ela chega em Marx, Marx já tinha o pensamento, né, formulado, e finalmente quando ela chega no século XX, ela é implantada, as ideias de Marx são implantadas concretamente num país que foi a Rússia, em 1917. Então nós vimos que a história do século XX foi basicamente uma luta, uma guerra secreta, né, que não foi decretada. A sociedade cristã, os cristãos de um modo geral, né, no mundo livre, eles estudam, trabalham, casam, têm filhos, levam uma vida tranquila, como uma presa desprevenida que caminha pelas ruas e não sabe que está sendo, que há lobos à espreita para devorá-las. Então, de algum modo, o mundo cristão ele ficou adormecido enquanto o mundo comunista avançava. Enquanto Stalin exterminava os ucranianos, 7 milhões de ucranianos, de fome, o mundo ignorava o que acontecia. E assim, até chegar aos nossos dias, né? Aqueles intelectuais seculares que substituíam nas escolas e universidades os padres, os estudiosos cristãos, foram estudados nesse livro do historiador Paul Johnson, historiador norte-americano, Os Intelectuais, onde ele mostra que eram homens sem caráter, sem honra, né? Indivíduos como o Rousseau, por exemplo, que teve 3 filhos e os abandonou na porta de orfanatos, sem sequer dar nomes a eles. Ou como o próprio Marx, que teve um caso com a empregada dentro da sua própria casa, com a sua esposa lá, com Helena Demuth, uma jovem que... Nesse pensamento todo, nesse processo de substituição, né, o objetivo é realmente substituir o pensamento cristão e a sociedade cristã por um pensamento agora pelo pensamento marxista, pelo marxismo e pela sociedade comunista. Ainda o objetivo é o mesmo, substituir. E nesse livro, A Natureza Mística do Marxismo, que está disponível na estante virtual, nós fizemos uma análise desse processo, porque o marxismo ele tem uma natureza mística, messiânica. Marx aparece como um novo Messias, com uma nova mensagem para construir o céu na Terra, o comunismo. Né? Sem Deus, sem nenhum tipo de religião, mas ao mesmo tempo profundamente místico. Né? Então nós vemos que Saint Simon, por exemplo, falava na criação de uma nova religião da humanidade para substituir o cristianismo. Esse livro ele faz exatamente uma análise, uma demonstração histórica com base numa bibliografia farta, do passo a passo dessa substituição. Chega em Auguste Comte e surge o positivismo e a igreja positivista. Comte ele chegou a criar uma igreja positivista. Esses templos positivistas são espalhados pelo mundo todo. E os positivistas tiveram uma grande influência na proclamação da República no Brasil. E o Comte elaborou um calendário novo, onde ele tirou os santos cristãos e colocou cientistas, filósofos, ateus em sua totalidade. E ele colocou a si mesmo e Clotilde Devaux, sua esposa, como centros, como um Jesus e uma Maria, né? No centro dessa religião positivista, que era uma religião centralizada no materialismo e na ciência, a ciência sempre materialista. Né? E nós vimos que, apesar de se apresentar como um movimento ateísta e materialista, né, o positivismo, e o iluminismo e o marxismo, na verdade, são, né, pensamentos e comportamentos profundamente místicos. Muitas pessoas também pensam no Hitler, por exemplo, as pessoas mais bem informadas sabem que o Hitler
trabalhava junto com o Stalin, eles eram amigos, existem 1000 documentos, 1000 provas na internet sobre isso. E o Hitler enviou nazistas para aprender como construir campos de concentração na Rússia. E o Stalin tinha um objetivo muito simples, colocar o Hitler na frente de batalha, para abrir, não é? Enfraquecer a Europa, para depois acontecer como de fato aconteceu. Ele sair como um herói e conquistar boa parte da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o nazismo não era um movimento ateísta. Não é? A suástica é um símbolo hinduísta. O Hitler era um sujeito meio místico. Né? Existem livros como Reich Oculto, né? Ou Os Segredos do Nazismo, e há muitos estudiosos analisando, já trazendo à tona todo esse lado místico, ocultista do nazismo, e principalmente a crueldade, né, insensível, né? Como o Hitler era efetivamente um homem, um ateu, psicopata. Mas ele dizia que o cristianismo seria o fundamento moral do seu governo, para anestesiar o Ocidente, né, enquanto ele avançava. Mas o Hitler traiu o próprio Stalin. O Stalin assinou 200 tratados e quebrou 199. O Hitler quebrou um tratado. O único que assinou com o Stalin invadiu a Rússia. E por causa disso a Rússia entrou na guerra, né, e junto com os Estados Unidos sobreviveu. E o Stalin acabou saindo como um herói lá na frente. Né? Então nós vimos que, embora esses sistemas de pensamento apareçam como ateístas, materialistas, na verdade está aí de volta a questão do maniqueísmo. Está aí outra vez a questão do bem e do mal, a questão do Deus e não Deus, do misticismo, né? Presente nos dois grupos, né? Como, aliás, esteve em todos os sistemas de pensamento da história, em todos os países. Na Grécia você tem materialistas e espiritualistas, você tem isso espalhado por todo canto. A gnose de Cristo surge no início do século e avança século adentro, trazendo essa dimensão mística da ciência. Hoje nós temos já, por exemplo, esse livro do físico Amit Goswami, é um físico quântico indiano que procura colocar o pensamento afro-indiano, o hinduísmo, basicamente, a ideia da reencarnação, etc., em bases físicas. Né? O movimento esotérico, né, ele está hoje procurando estabelecer uma base mística, uma base científica para o misticismo esotérico. Porque chegou num determinado ponto em que a ciência não pode mais se declarar ateísta e materialista. Não é? Uma declaração do Richard Dawkins. Dawkins é um biólogo ateu que lidera um movimento chamado neoateísmo por toda a Terra. Mas o Dawkins reconheceu uma das coisas que são os dois pilares básicos do ateísmo, que é o acaso, né? O universo foi criado por um acaso, ao acaso, e a teoria da tábula rasa, que o homem não tem uma natureza humana, não existe nada na mente humana. O homem nasce como uma folha de papel em branco, e à medida que ele vai crescendo, ele vai... as experiências vão sendo impressas em sua mente. Então não há uma dimensão transfísica, não há uma mente transfísica no homem. Mas o avanço da ciência, especialmente depois da gnose de Princeton e depois da física quântica, porque com o advento da física quântica por volta de 1935, a física clássica newtoniana praticamente perdeu a sua materialidade. Ela se tornou se utiliza praticamente na zona das dimensões médias, aqui no nosso mundo. Mas para o infinitamente grande e o infinitamente pequeno está a física relativística e a física quântica, que são visões que transcendem a mera materialidade. E a física quântica, por exemplo, o átomo na física quântica não é uma coisa como era para o Demócrito, para o Heráclito, ou até para o Dalton.
O átomo na física quântica, ele se comporta como partícula e onda simultaneamente. Ele pode estar em dois lugares simultaneamente. O átomo não é uma coisa, o átomo é um evento probabilístico. Então não há mais a ideia, a concretude que baseou o pensamento de Marx, de todo o ateísmo durante esses últimos 500 anos, não existe mais. Mas ainda sobrava alguma coisa, por exemplo, o acaso. Ainda se podia falar no acaso. Mas quando um ateu da estatura do Richard Dawkins declara isso aqui, eu vou ler a citação do Dawkins, está no... Você pode ver isso na internet, num vídeo no YouTube chamado De Sapo a Príncipe. Você verá o Dawkins fazendo essa declaração. Disse ele, o grande mistério da vida é explicar de onde veio toda a complexidade da própria vida. Outra maneira de nos referirmos à complexidade é chamando-a de informação. Informação é um meio de medir a complexidade. A complexidade da vida não é apenas simples complexidade, mas é também adaptação. Os seres vivos não são apenas complexos, mas também fazem coisas, sobrevivem, fazem o que podem para sobreviver e aparentam ser máquinas magnificamente projetadas para sobreviver. E, naturalmente, o ponto complexo reside na seguinte questão: de onde vem toda essa complexidade, toda essa informação? De onde vem toda essa informação? Não pode vir do acaso. Okay? Isso é a palavra do Dawkins. É absolutamente inconcebível que algo tão complexo e tão bem projetado como um pássaro, um ouriço ou um ser humano tenham vindo a existir por acaso. Essa opção, o acaso, deve ser definitivamente descartada, porque partir aleatoriamente do nada, de nenhuma complexidade, nenhuma informação, até a extrema complexidade dos seres vivos atuais, não seria possível acontecer ao acaso. Seria como jogar um dado 1000 vezes e obter um 6 em todas as 1000 vezes. Não há como isso acontecer. Falamos sobre o acaso, sobre o fim do acaso, negado pelo Richard Dawkins. E o acaso é uma das bases fundamentais da ciência ateísta, da ciência materialista. A outra perna da ciência materialista é a tábula rasa. Aqui nesse livro, o Steven Pinker, da Universidade de Harvard, ele fala sobre a teoria da tábula rasa. E aqui ele observa que essa teoria também está praticamente suplantada, porque ele cita aqui o Donald Brown, que é um pesquisador americano, que desenvolveu a teoria dos traços culturais, que revelou que todas as culturas da história, no tempo e no espaço, elas conservam certas características similares. Todas elas. É como mais ou menos a teoria da gramática gerativa do Noam Chomsky, americano, que diz que todas as línguas têm certos padrões básicos, como verbos, adjetivos, substantivos, e que é como se fosse uma gramática orgânica, onipresente em todas as línguas. Então a ideia dos traços culturais presentes em todas as culturas começa a apontar na direção de uma natureza humana inata, certas características do homem, como os mesmos sentimentos, as mesmas palavras para expressar os mesmos sentimentos, os mesmos traços fisionômicos, dependendo do estado emocional. E todos esses traços culturais começam a definitivamente suplantar a teoria da tábula rasa, em favor da teoria da natureza humana inata e universal. Então é outra perna da ciência ateísta que foi desmontada. A materialidade, nós já falamos, a concretude da matéria também já foi destruída.
Diante dessa situação crítica que a ciência ateísta enfrenta hoje, o Dawkins, por exemplo, ele começa a admitir a teoria da panspermia, a ideia de que a vida não surgiu na Terra, mas ela surgiu em um outro planeta e foi trazida para a Terra por extraterrestres. Então você vê que é um escapismo. A vida não surgiu na Terra, não tem como explicar a origem da vida na Terra, você joga para outro planeta. Joga para os ETs. Então nós vemos que há um momento atual, na segunda década do século XXI, a ciência ateísta entrou em crise, embora ainda esteja no poder, dando as cartas, insistindo que não existe mente, que o homem não é um ser bicorpóreo, que tem uma dimensão física e outra transfísica, enfim, procurando manter a visão materialista árida. Mas essa situação está já se suplantando. Todas essas ideias da ciência materialista convergiram para construir um modelo de sociedade que se cristaliza na sociedade comunista, não é? Para substituir a sociedade cristã. E se cristaliza, toma forma na ideologia marxista para substituir o pensamento cristão. Mas a sociedade comunista ela nasceu de uma forma concreta em 1917, portanto, quase 100 anos atrás. E quais são os frutos dessa sociedade? Nós vimos que em 1988 houve uma implosão mundial do sistema. Sabemos, como a revista francesa Le Figaro publicou em 78, o custo humano do comunismo foram mais de 150 milhões de pessoas assassinadas de uma forma bárbara. A fome, a miséria destruiu aquelas economias, o totalitarismo, o centralismo exagerado. Os países comunistas viraram um grande país escravocrata, onde o Partido Comunista era o senhor dos escravos. A Ucrânia, 7 milhões de pessoas exterminadas. Na Revolução Cultural da China, 90 milhões de pessoas. No Camboja, 3 milhões e meio de pessoas assassinadas. E pelo mundo todo, aonde esse regime, essa ideologia marxista e essa sociedade comunista foi implantada, foi seguida de um banho de sangue, de uma crueldade sem limites. Esse livro, escrito por ex-comunistas, o livro negro do comunismo, registra em mais de 1.200 páginas com fotos os crimes, o terror e a repressão desse sistema. Então nós estamos já com... O comunismo já disse a que veio, não é? Trocar a sociedade cristã, as democracias livres, as economias de mercado livre, por esse modelo de sociedade. Nem os comunistas querem mais. A China, por exemplo, tem uma ditadura política, mas em termos econômicos ela já deixou claro para o mundo que socialismo não funciona. Quando você centraliza tudo, quando você reprime a criatividade, quando você destrói o empreendedorismo, você destrói a economia do país. Então, eles não têm vergonha de admitir que realmente socialismo é piada, socialismo não funciona. Socialismo, o que é socialismo? É toda a economia pertencendo ao povo? Não. É o Partido Comunista que se torna o patrão único, o dono de todas as coisas. E a nação inteira fica escrava. Está aí o Fidel Castro, há mais de 60 anos no poder, estabeleceu uma monarquia castrista ali, e a população não tem nem como respirar. Mas insiste ainda que aquilo é a solução, que aquilo é o céu na terra. Ok? Mas nós vimos que, como disse o Napoleão, e como os comunistas sabem, para vencer o cristianismo e a sociedade cristã é preciso substituí-las. Por isso eles criaram o marxismo e o comunismo, para substituir o cristianismo e a sociedade cristã. E agora? Estamos no início do século XXI.
o que nós vamos fazer? Sabemos que a ciência materialista, a ciência ateísta está praticamente destruída, mas ainda está no poder dando as cartas. Mas nós, paralelamente, estamos desenvolvendo, junto e outras pessoas por todo o mundo, estão criando uma nova ciência. Por exemplo, a teoria do biocosmos, uma teoria científica para contestar a ideia ridícula de um ponto matemático que era um nada, que continha tudo e que explodiu e deu origem ao universo, à mente, ao coração do homem. Para contestar a hipótese nebular de que o sistema solar se originou a partir da incrustação e choques de restos de meteoritos e gases e poeira, já existe na Terra a teoria do ser Terra. É uma teoria sobre a origem da Terra diferente da proposta da hipótese nebular. O planeta é vivo, ele pulsa, né? Ele pulsa como um sistema vivo. Todos os órgãos vitais que existem no corpo dos animais e nos vegetais também existem na Terra. Né? Então a Terra é um sistema vivo. A prova mais elementar de que a Terra é um sistema vivo está no fato de que você é uma parte do corpo do planeta. E de algum modo o planeta gerou os sistemas vivos. Então, se não há vida na energia, se não há vida nos elementos que originaram você, como é que você poderia ter vida? Então a vida vem da vida. Se a vida orgânica emergiu da Terra, ela é uma dispersão de rochas, de elementos químicos que constituem o ferro, as montanhas, etc. Evidentemente que a Terra produziu vida, porque havia vida nela. Mas também tem a teoria da evolução, que ela também já está contestada e praticamente em crise. A ideia da seleção natural, ela pode ser tranquilamente substituída pela ideia da transgenia natural. Hoje os cientistas praticam a transgenia artificial. Mas sabemos que a natureza manipulou o código genético, que é informação, né? E que a natureza criou os seres. Para isso ela precisou manipular o código genético, precisou manipular a informação. E a luta pela sobrevivência já foi também contestada com a ideia da simbiose. A simbiose na natureza tem um papel absolutamente determinante com relação à permanência da vida. E para isso nós estamos desenvolvendo a teoria da perfeição das espécies. Né? Que as espécies não evoluíram ao acaso, porque o acaso não existe. E a informação que codificou as espécies não pode ter surgido por processos naturais. Informação só é gerada por processos mentais. E fenômenos climáticos, erosão, processos naturais não geram informação. Então, a perfeição das espécies, a origem das espécies por clonagem natural e cooperação simbiótica é uma nova perspectiva. Né? Porque a ciência atual, a ciência do século XX, criou ferramentas, fez descobertas extraordinárias que colocaram em xeque essas ideias materialistas do século XIX, que são as ideias científicas que baseiam o materialismo, o ateísmo, o marxismo. Como nós podemos vencer essa ideia velha, essa ideia ultrapassada, retrógrada, essa ideia que tanto sofrimento, tanto crime gerou na Terra? Nós não vamos vencer o marxismo. A ciência ateísta, nós temos que criar uma outra ciência. Essa ciência já está na Terra, ela só precisa ser sistematizada. Né? Eu sou um dos estudiosos que está ajudando a sistematizar isso. Mas nós temos também que criar uma proposta social. Então nós estamos falando aqui de teoria da substituição. Não é? É assim que o marxismo e o comunismo estão se propondo a substituir, se propuseram a substituir o cristianismo e a sociedade cristã. E o que construíram em seu lugar? Um banho de sangue, a fome, a miséria,
ao ponto de construir muros para cercar as nações inteiras, como na Alemanha Oriental, como na Coreia, no paralelo 38 das Coreias divididas. O fim da liberdade, o fim dos direitos humanos, o fim do Estado de Direito. Nós não queremos esse lixo da história. Querer empurrar a garganta abaixo dos estudiosos brasileiros, dos jovens brasileiros, o marxismo é uma estupidez. Mas está funcionando, porque eles utilizam a mentira, utilizam a sutileza para infiltrar essas ideias estúpidas na cabeça das pessoas. Mas nós também temos que pensar que é possível substituir o marxismo. O marxismo é uma teoria ateia, fundamentada na ciência ultrapassada do século XIX. Nós já temos uma nova ciência, e essa nova ciência aponta para a informação. O universo é energia, matéria e informação. E como a informação não pode ser gerada por processos naturais, a ideia de deusismo, a ideia da presença de um ser, de uma pré-inteligência, que tenha projetado e manipulado a informação genética para criar as espécies vivas, ela está cada vez mais forte, cada vez mais determinante. Na verdade, isso não começou agora. Para os esotéricos já é um fato absoluto. Mas para a gnose de Princeton, para cientistas de Stanford, de Pasadena de Princeton, astrônomos do Monte Palomar, do Monte Wilson, para milhares e milhares de cientistas no mundo hoje, a ciência não é mais ateísta, a ciência é deusista. Se nós podemos falar numa ciência deusista, podemos também falar em deusismo, né? Uma nova ideologia centrada em Deus. Cristianismo é fé, é religião, fé, né? Mas deusismo é ideologia, é ciência centrada em Deus. Então, para substituir o marxismo, nós já temos condições de substituí-lo plenamente com o deusismo científico, com a nova ciência, não é? Que emergiu nesse século XX, e nós já temos ferramentas suficientes para isso. Mas a prática do marxismo gera o comunismo, né? Como a prática do cristianismo gerou a sociedade cristã, a prática do marxismo gerou o comunismo, a prática do deusismo vai gerar o familismo. A prática dos valores, das ideias científicas que apontam para Deus, ela engendra naturalmente a sociedade familista. Na verdade, o grande valor da sua vida não está no seu emprego, está na sua família, está nos seus filhos, na sua esposa, nos seus netos, nos seus amigos. Quando você tem um bom amigo, você o chama de... é mais que um amigo, é meu irmão. Quando você tem um bom patrão, um bom chefe, você não vê como seu chefe, mas como um pai. Um bom professor, a mesma coisa. A família é o valor central da vida do ser humano. Então a ideia de comunismo não é só uma ideia. É impossível você querer igualar todas as pessoas. Algumas pessoas querem ser artistas, não querem ser empresários. Outras não querem ser professores de física, querem ser jogadores de basquete, de futebol. Algumas pessoas querem cozinhar. As pessoas são diferentes. É impossível padronizar tudo, vestir todo mundo de cinza e fazer com que todo mundo pense e sinta a mesma coisa. Isso é uma barbaridade ateísta. Então, a sociedade do futuro, em toda época, em toda a história da humanidade, o familismo sempre existiu. Não é uma ideia nova, não é um novo modelo de sociedade, algum fruto maluco de engenheiros sociais marxistas. A família, os familistas, sempre predominaram em todas as sociedades. Sempre o número de famílias naturais, homem, mulher e filhos, predominou em toda a terra, em todas as sociedades, até nas tribos. Mas esses grupos, essas pessoas familistas, deusistas, nunca estiveram no comando político da sociedade. Dessa maneira, os materialistas e ateus
dominavam politicamente e dominavam economicamente e impunham suas ideias à força, como os marxistas ateus estão fazendo nas universidades brasileiras e até nas escolas, impondo velhas ideias, ideias criminosas, ideias ultrapassadas, que não têm mais utilidade nenhuma no mundo, que já estão na lixeira da história. E como nós vamos fazer? Nós vamos pedir ao Fidel Castro para vir nos educar, para vir nos ensinar aqui como implantar uma ditadura falida, uma economia destruída? É isso que os comunistas e os petralhas querem para o Brasil? É isso que você quer para sua família, seu filho, seu neto? Né? Então nós temos que saber que já existe na Terra uma ideologia superior à ideologia marxista ateia. Essa é uma ciência deusista. Já existe essa ciência. Ela está em todo lugar onde você procura. Só que você está sendo enganado, está sendo ludibriado, e estão enfiando garganta abaixo de você uma ideia absurda, uma ideia ultrapassada, que não tem mais nenhuma base científica, um conjunto de ideias violentas que penetram nas pessoas e transformam as pessoas em pessoas violentas, genocidas. Todos os líderes comunistas dos países do mundo todo se transformaram em monstros genocidas. E por quê? Porque eles tinham na cabeça uma ideologia que os transformava em monstros. E agora nós temos uma outra visão da ciência, uma física quântica, uma nova visão da sociedade. Nós não precisamos mais dessas ideias estúpidas, dessas ideias que massacraram e provocaram tanta tragédia na Terra. O deusismo científico, a ciência deusista, é uma ideologia superior, porque ela é uma ideologia da ciência contemporânea, dos nossos dias. E a prática dessa visão que vai gerar uma fraternidade mundial, a prática do deusismo gera o familismo, um novo modelo de sociedade. Um novo modelo de sociedade mais afinado com a natureza humana. As pessoas querem viver em paz com suas famílias. As pessoas querem estudar, trabalhar. Elas estão sendo enganadas porque, através do marxismo cultural, esses marxistas e comunistas estão procurando destruir nossas ideias cristãs, nossos valores cristãos, e colocar em seu lugar valores ateístas e pagãos. Né? E nós temos algumas novelas e algumas redes de TV que são quase que aulas para criminosos. Né? Elas passam a novela inteira promovendo a maldade, a mentira, a corrupção, e no final, no último minutinho, o mal perde. Mas a propaganda do mal foi predominante. Então nós temos uma situação em que pessoas sem instrução, pessoas despreparadas, estão como que criando uma mentalidade completamente anti-Deus no Brasil. Então nós temos uma chance. Nós podemos conhecer melhor o deusismo e saber que esse conjunto de ideias são ideias científicas. Não são ideias do século XIX, não são as ideias absurdas do Darwin, que provocou o genocídio nazista, por exemplo. Não são ideias absurdas que provocou a eugenia, esse racismo criminoso. Não são as ideias do Stalin que provocou massacres, ou do Mao Tse Tung. Essas ideias são lixo da história. Nós podemos ter outra visão completamente diferente. E essa visão não precisa ser uma visão cristã no sentido religioso. Não é? Nós temos o deusismo, é uma ideologia com uma base científica contemporânea, ciência de verdade. Não é ciência fajuta, ciência forçada, forjada. E a prática dessa ideologia, ela vai gerar naturalmente um sistema de vida familista. O Brasil é uma nação familista, fundamentada nos princípios morais e nas ideias cristãs. Mas com o deusismo científico, com a ciência deusista, o Brasil poderá se tornar realmente um modelo para o mundo.
Nós não precisamos começar por onde as outras pessoas terminaram. Nós vamos começar no Brasil com o comunismo, com o marxismo, que já foi jogado no lixo pela China, pela Rússia, pela maioria dos países do mundo. Essas ideias não têm mais significado, não têm mais sentido. Você que pensa que é um grande intelectual, na verdade você é estúpido, está sendo um tolo. Então você precisa estudar mais. Você precisa sair dessa visão retrógrada, né? de achar que a violência constrói algumas coisas. Então, meu amigo, pense, analise o que você ouviu nessa palestra e saiba que nós não somos obrigados a engolir marxismo e comunismo. Vamos jogar o lixo no lixo. Vamos construir no Brasil uma nova cultura, uma cultura deusista, não uma cultura porno-violenta. Vamos construir no Brasil uma sociedade familista, uma sociedade honrada, próspera, culta, pacífica. Ok? E que Deus nos acompanhe nessa jornada. Que Deus nos abençoe. E os abençoe a todos vocês, a todos nós. Obrigado.